Shalom, shalom, boa noite. Estamos no dia 10 de Tishrei do ano 5786, a contar da criação. Do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos em Yom Kippur, literalmente o dia da expiação, popularmente conhecido como o dia do perdão, mas literalmente é o dia da expiação, né? Então, nós estamos na primeira noite, né, de Yom Kippur. Temos aí 5 serviços para realizarmos com a graça bendita de Hashem nesse dia de Yom Kippur, ok? Na véspera fizemos o caparote, né? O caparote é um costume. O caparote ele é um serviço simbólico com referência à questão da galinha ou do galo ou com dinheiro, né? Então nós vimos aí a questão do caparote. E agora nós estamos no primeiro serviço de Arvit, né? Com a graça de Hashem. Amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, teremos 2 serviços, Shacharit mais Musaf. Serão o segundo e o terceiro serviço. À tarde, às 16 horas, teremos o Minha, o quarto serviço. E depois, às 18 horas e 30 minutos, teremos então Neilá, o quinto e último serviço de Yom Kippur, conhecido também como serviço de encerramento. E na sequência nós teremos a Havdalah, né, no encerramento de Yom Kippur. Essa Havdalah ela é diferente da Havdalah de Shabbat, porque nessa Havdalah não teremos, né, ou não tem e não teremos as especiarias aromáticas, ok? Então essa é a única diferença com questão da Havdalah de Yom Kippur, ok? Antes de nós adentrarmos no nosso primeiro serviço, rapidamente quero deixar aqui com vocês a reflexão sobre a questão da expressão Ketivá, Vehatma Tová e Gemar Hatma Tová, para que a gente possa se localizar, né, dentro da questão do cumprimento, né, para que a gente possa estar fazendo a saudação devidamente correta aí, ok? Então, Ketivá Vehatma Tová, ela se faz normalmente em Rosh Hashanah, né, e significa que você seja escrito e selado para o bem, literalmente falando, ok? Então, a expressão mais popular é Shana Tová Umetuká, né? Um ano bom e doce, a forma mais popular. Quanto à questão de Ketivá Vehatma Tová, que você seja escrito e selado para o bem, né? De acordo com a tradição, no início do ano nós somos escritos no livro da vida e no bem. Desejo duplo. Primeiro sermos escritos, Ketivá, depois selados, Hatma, né? Então por isso, Ketivá, Vehatma Tová, que você seja escrito e selado para o bem. Essa é a expressão para Rosh Hashanah. Agora, para essa expressão até o dia de Yom Kippur, então nós temos Gemar Hatma Tová, ou seja, um bom selamento final, é a tradução literal de Gemar Hatma Tová, um bom selamento final. Aqui se pede que ao chegar o fim, Gemar é o fim, do processo, né, o selamento final seja para o bem, para a vida, para a saúde, para o perdão, para a paz, para a alegria, neste novo ciclo de luz e bênçãos. Esse é o significado de Gemar Hatma Tová, um bom selamento final.
Que bom selamento final é este? É exatamente o fim do processo, desde o primeiro dia de Elul até o encerramento de Yom Kippur, né? O final, né? O fim, Gemar, do processo de Teshuvah, e o selamento final, né? Para a vida, para o bem, para a saúde, para o perdão, para a paz, para a alegria, neste novo ciclo de luz e bênçãos, ok? Então, nós temos em Rosh Hashanah escritos e selados para o bem. E Yom Kippur, o fim do processo. Então, nós temos aí um bom selamento final, né? Para o bem, a vida, a saúde, o perdão, a alegria, a paz, nesse novo ciclo de luz e bênçãos, ok? Então, dito isto, então, a cada um de vocês, Gemar, Hatmah, Tová, que nós possamos chegar no final de Yom Kippur com um bom selamento final, ok? Então, aqueles que estão com o nosso Marzor, vamos para a página 72. Na página 72, temos aí o início do nosso serviço, o primeiro serviço de Yom Kippur, ok? Somente nesta época de Yom Kippur que os salmos podem ser lidos à noite, ser recitados, melhor dizendo, ser recitados à noite, ok? Então, nós vamos aí, dentro do nosso calendário, né, de leitura do livro de Salmos completo até o final de Yom Kippur. Então, em Arvit, nós vamos ter aí o Salmo 115 até o Salmo 123. Então, né, cada um no seu lugar, com quem você estiver aí junto, na sua casa, na sua comunidade, etc. e tal. Então, vamos juntos recitar o Salmo agora 115, seguindo o nosso Marzor, página 72. Então, o Salmo 115 assim declara: Não a nós, ó Eterno, não a nós, mas a teu nome concede glória por tua benevolência e por tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Nos céus está o nosso Deus, e tudo que lhe aprouver ele fez. Quanto aos seus ídolos, são apenas ouro e prata, obras de mãos humanas. Eles têm boca, mas não conseguem articular sequer um som. Olhos têm, mas não conseguem enxergar. Têm ouvidos que não escutam, narinas que são incapazes de sentir cheiros, mãos que não apalpam, pés que não se movem, e som algum pode ser emitido por suas gargantas. Que passem a ser como eles os que os constroem e todos que os veneram e neles confiam. Israel, porém, confia somente no Eterno, que é seu amparo e seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Eterno, que é seu amparo e teu escudo. Ó vós que temeis ao Eterno, nele depositai vossa confiança, pois ele é vosso amparo e vosso escudo. De nós se lembra o Eterno e nos concede sua bênção. Ele abençoará a casa de Israel, a casa de Arão há de abençoar. Abençoará aos que temem ao Eterno, tanto aos pequenos como aos grandes. Que o Eterno vos multiplique a vós e a vossos descendentes, que sejais benditos pelo Eterno, que fez os céus e a terra. Do Eterno são os céus, mas aos homens ele entregou a terra. Nem os mortos, nem os que descem à região do silêncio podem louvar ao Eterno. Mas nós bendiremos ao Eterno desde agora e para todo sempre. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 116. Amo ao Eterno porque ele ouve minha voz e minhas súplicas. Para mim inclinou seu ouvido e eu invocarei seu nome enquanto viver. Cercaram-me os laços da morte, as angústias da sepultura me envolveram. A aflição e a ansiedade se apoderaram de mim. Invoquei o nome do Eterno. Salva minha vida, ó Eterno.
piedoso e benevolente é nosso Deus. Ele é misericordioso. Ele protege os que são simples. Cheguei a estar prostrado, mas Ele me salvou. Volta a ter sossego, alma minha, pois o Eterno para contigo foi bondoso. Tu livraste, ó Eterno, minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés de andarem sem repouso e tropeçarem. Continuarei entre os vivos, andando perante a face do Eterno. Mantive nele minha confiança, mesmo quando falei. Grande é minha aflição. Em desespero cheguei a dizer: mentiroso e indigno de confiança é todo ser humano. Como poderei retribuir ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei seu santo nome. Na presença de todo o seu povo, cumprirei os votos que fiz ao Eterno. Difícil é, a seus olhos, a morte de seus devotos. Agradeço-te, ó Eterno. Sou teu servo, filho de tua serva. Quebraste as cadeias que me prendiam. A ti trarei oferendas de agradecimento e invocarei teu nome. Na presença de todo o seu povo, hei de pagar meus votos ao Eterno. Nos átrios de sua casa, no meio de ti, ó Jerusalém, louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 117. Louvai ao Eterno, ó vós, todas as nações. Louvado seja Ele por todos os povos, porque imensa é sua constante bondade para conosco, e para sempre durará sua fidelidade. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 118. Agradecei ao Eterno, porque Ele é bom, e eterna é sua misericórdia. Que proclame Israel: eterna é sua misericórdia. Que também proclame a casa de Arão: eterna é sua misericórdia. Que proclamem todos os que temem ao Eterno: sua misericórdia é infinita. Invoquei o Eterno no momento de angústia, e Ele me ouviu e me livrou das atribulações. O Eterno está comigo, por isso nada temerei. O que me pode fazer o ser humano? O Eterno está comigo e me ampara, por isso posso enfrentar os meus inimigos. Melhor é confiar no Eterno do que nos seres humanos. Melhor é nele confiar do que em príncipes. Cercaram-me todas as nações, mas em nome do Eterno as destrocei. Voltaram a cercar-me, envolveram-me de todos os lados, mas em nome do Eterno as destrocei. Cercaram-me como abelhas com seus ferrões, mas foram extintos como o fogo, que queima os espinhos, pois em nome do Eterno os destrocei. Com violência me empurraram para me fazer cair, mas o Eterno me amparou. O Eterno é a minha força e meu cântico, e Ele foi a minha salvação. Vozes de júbilo e salvação são escutadas nas tendas dos justos, porque proezas realizou a destra do Eterno. Exalta-se a destra do Eterno e proezas realiza. Não morrerei, viverei e hei de relatar os feitos do Eterno. Ele severamente me puniu, mas não me entregou à morte. Os portais da justiça abri para mim, por elas entrarei para louvar ao Eterno. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Quero agradecer-te, porque me escutaste e te tornaste minha salvação. A pedra, inicialmente rejeitada pelos edificadores, veio a tornar-se a pedra angular. Rapidamente, só um parênteses aqui. Essa pedra angular é o povo judeu, a casa de Israel. Verso 23. Pois assim o determinou o Eterno. Maravilhoso é isto para nós. Este é o dia em que, com que nos brindou o Eterno, e nele nos alegraremos e nos regozijaremos. Rogo, ó Eterno, salva-nos e faz-nos prosperar. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Nós o bendizemos da casa do Eterno. O Eterno é nosso Deus, é quem nos ilumina. Trazei a oferenda e atai aos ângulos do altar. Tu és meu Deus e eu te exaltarei.
Meu Deus és tu, e sempre te louvarei. Agradecei ao Eterno, porque Ele é bom e eterna é sua misericórdia. Salmo 119. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam nas trilhas da Torá do Eterno. Bem-aventurados são aqueles que guardam suas leis e o buscam com todo o coração. Não cometem iniquidades nem se afastam de suas veredas. Ordenaste que seguíssemos diligentemente teus preceitos. Queira seja firme a direção de meu caminho para guardar sempre os teus estatutos, pois assim não me sentirei envergonhado ao ponderar sobre todos os teus mandamentos. Agradecer-te-ei com coração sincero ao aprender teus juízos totalmente justos. Observarei sempre os teus decretos e por isso jamais me desampares. Como poderá um jovem manter integridade em seu caminho? Atendo-se ao cumprimento de tua palavra. A ti busquei com todo empenho de meu coração. Não permitas que me deixe desviar de teus mandamentos. Conservo tua palavra do fundo de meu coração, para que não venha a pecar contra ti. Bendito sejas tu, ó Eterno, que me ensinas teus preceitos. Meus lábios enumeram todas as leis que proclamaste, e regozijo-me, tanto seguindo teus estatutos, quanto se houvesse encontrado uma riqueza imensa. Meditarei sempre sobre teus preceitos, para seguir teus caminhos. Em teus estatutos me deliciarei, e não negligenciarei nenhuma de tuas palavras. Seja misericordioso com teu servo, para que eu viva e observe tua palavra. Desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua Torá. Sou apenas um peregrino sobre a terra. Não me ocultes teus mandamentos. Consome-se minha alma em ansiar todo o tempo por teus preceitos. Repreendeste os malditos pecadores que conscientemente se esquivam de teus mandamentos. Livra-me de opróbrio e desprezo, pois teus princípios sempre guardei. Ainda que príncipes se unam para falar contra mim, teu servo continua a estudar tuas leis, pois elas constituem meu prazer e são minhas conselheiras as tuas prescrições. Prostrada ao pó está a minha alma, revive-a segundo tua palavra. Estamos na página 75, no verso de número 26. Eu te expus meus caminhos e me respondeste. Ensina-me agora tuas leis. Faz-me compreender como seguir teus preceitos, para que eu possa meditar sobre tuas maravilhas. De tristeza se derrete em lágrimas minha alma. Fortalece-me segundo tua palavra. Afasta-me do caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua Torá. Escolhi o caminho da fidelidade e ponho ante meus olhos teus ensinamentos. Apego-me a teus estatutos, ó Eterno. Não me deixes ficar confundido e envergonhado. Seguirei pelo caminho de teus mandamentos, quando ampliares a compreensão de meu coração. Ensina-me, ó Eterno, o caminho dos teus estatutos, e eu o seguirei com fidelidade. Dá-me entendimento para que eu possa guardar tua Torá, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me trilhar a vereda de teus mandamentos, pois isto é o que mais desejo. Inclina meu coração para teus preceitos, e não para a ganância e a ambição. Desvia meus olhos de contemplarem futilidades e preserva-me em teus caminhos. Confirma a teu servo tua palavra, que é dedicada aos que te servem. Desvia de mim o opróbrio, que receio, pois misericordiosos são os teus julgamentos. Tenho ansiado por teus preceitos, preserva-me por tua justiça, que me alcance tua misericórdia e tua salvação, conforme a tua promessa, ó Eterno. Terei então uma resposta aos que me afrontam, pois em tua palavra confiei. Não emudece de mim a boca o pronunciamento da verdade, pois minha esperança depositei em teus juízos. Por todo o sempre tua Torá observarei.
Andarei por caminhos largos e seguros, pois teus preceitos busquei. De teus testemunhos falarei perante reis, e não serei envergonhado. Hei de deleitar-me em teus mandamentos, pois muito os tenho amado. Estenderei as mãos a teus mandamentos, que amo, e meditarei sobre teus estatutos. Lembra-te da palavra que deste a teu servo, pois através dela me transmitiste esperança. Ela é meu conforto em meio à aflição, pois tua promessa preserva minha vida. Arrogantes zombaram cruelmente de mim. Contudo, não me desviei de tua Torá. Lembrei teus julgamentos desde tempos passados, e com isso me senti confortado. Indignação de mim se apodera à vista dos ímpios que renegam teus preceitos. Teus estatutos têm sido a inspiração de meus cânticos, por onde quer que eu peregrine. Mesmo em plena noite lembro teu nome, e me mantenho na observância de tua Torá. Esta alegria é minha porção, por cumprir sempre os teus preceitos. O Eterno é minha porção, por isto assumi observar tuas leis. Do fundo do coração te implorei, tem piedade de mim, como prometeste. Analisei meus caminhos e voltei os meus passos para a observância de teus preceitos. Apressei-me, nem por um momento me detive, a fim de cumprir teus mandamentos. Hordas de ímpios me despojaram, mas de tua Torá não me olvidei. Hordas de ímpios me despojaram, mas de tua Torá não me olvidei. E em meio à noite me levanto para louvar a ti e teus julgamentos plenamente justos. Minha amizade se estende a todos que te temem e aos que guardam teus preceitos. Plena está a terra de tua misericórdia. Ensina-me para que eu cumpra teus estatutos. Beneficiar-te teu servo, ó Eterno, conforme tua promessa. Concede-me discernimento e sabedoria, pois creio plenamente em teus mandamentos. Antes de estudar tua lei, eu andava em erros, mas agora tua palavra tenho guardado. Tu és bondoso e benfazejo. Ensina-me teus estatutos. Ímpios forjaram calúnias contra mim, mas em verdade, de todo o coração, guardei teus preceitos. Seus corações se tornaram insensíveis, como se estivessem revestidos de gordura, mas eu continuo encontrando prazer em tua Torá. Foi benéfica a minha aflição, pois me conduziu a aprender teus estatutos. A Torá que enunciaste me é mais preciosa que grandes porções de ouro e prata. Tuas mãos me formaram e plasmaram. Dá-me agora discernimento para estudar teus mandamentos. Alegrar-se-ão os que te temem quando me virem, porque saberão que só em tua palavra deposito minha esperança. Bem sei que justas são tuas sentenças e que com razão me afligiste. Possa agora a tua bondade me confortar, conforme prometeste a teu servo. Que me alcance tua misericórdia para preservar minha vida, pois em tua Torá está o meu deleite. Sejam confundidos os malévolos que me difamam com calúnias. Contra mim, continuarei a meditar em teus preceitos. Que tornem a voltar-se para mim os que te temem e os que conhecem as tuas leis. Mantenha-se íntegro meu coração em teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece a minha alma no anseio por teu socorro. Em tua palavra deposito minha esperança. Meus olhos se anuviam a esperar por tua palavra, enquanto pergunto: quando me consolarás? Pareço até um odre ressecado pelo fumo, mas teus estatutos não esqueço. Quantos serão os dias de teu servo? Quando fará justiça a meus perseguidores? Para mim cavaram fossos os malévolos, que não seguem os preceitos da tua Torá. Verdadeiros são todos os teus mandamentos, só com mentiras me perseguem os inimigos. Dá-me tua ajuda,
quase me conseguiram destruir, mas teus preceitos não abandonei. Preserva a minha vida conforme tua misericórdia, e guardarei os pronunciamentos de tua boca. O Eterno é nosso Deus, e permanente é sua palavra, que ecoa nos céus. Tua fidelidade é contínua, passando de uma geração a outra. Criaste a terra e todos os astros, e firme é tua criação. Comportam-se segundo as leis que para eles estabeleceste, pois teus servos são todos eles. Se não encontrasse meu deleite em tua Torá, aflições já me teriam feito perecer. Jamais esquecerei teus preceitos, pois só através deles minha vida é preservada. A ti pertenço, salva-me, pois somente eles busco cumprir. Pretendem os malévolos destruir-me, mas em teus mandamentos me protejo. Há limites para tudo, menos para teus preceitos. Para teus mandamentos, para teus preceitos, cuja grandeza é infinita. Ah, como são por mim amados teus mandamentos! Eles são permanentemente o tema de minha meditação. Eles me tornam mais sábios que todos os meus inimigos, pois sempre os tenho ante mim. Minha percepção que meus mestres alcancei, pois teus estatutos vivo a estudar. Por cumpri-los, alcancei mais entendimento que os anciãos. Desviei meus passos dos caminhos que conduzem ao mal, para guardar a tua palavra. Não me apartei de teus juízos, pois de ti os aprendi. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel para a minha boca. Por teus mandamentos alcanço compreensão, por isso repudio todos os caminhos de iniquidade. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Jurei e hei de cumprir, guardar teus justos decretos. Sinto-me imensamente aflito. Preserva minha vida, ó Eterno, conforme tua promessa. Aceita favoravelmente as oferendas de meus lábios e ensina-me teus juízos. Em constante perigo está minha vida, mas jamais esqueço tua Torá. Uma armadilha montaram contra mim os ímpios, mas de teus preceitos não me afastei. Eles constituem minha eterna herança e são o deleite de meu coração. Dediquei-o a buscar com perfeição teus estatutos, agora e para todo sempre. Abomino os homens de coração hesitante, pois a tua Torá dedico totalmente o meu. És meu refúgio e meu escudo protetor. Em tua palavra deposito minhas esperanças. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois a guardar os mandamentos de meu Deus me dedicarei. Guarda-me, ó Eterno, conforme tua promessa, e não permita que seja frustrada a minha esperança. Ampara-me e serei salvo, e com teus estatutos ocupar-me-ei. Rejeitas os que de teus ensinamentos se afastam, porque vivem em mentira e falsidade. Purgaste da terra como escória todos os ímpios, por isso amo os teus decretos. Estremece meu corpo com temor de ti, e teus juízos reverencio. Agi com justiça e integridade. Não me abandones na mão de meus opressores. De teus servos seja fiador, para que lhe alcance o bem. Não permitas que malévolos me oprimam. Anuviam-se meus olhos na ânsia por teu socorro, e por tua promessa de que justiça será feita. Dispensa a teu servo a bondade que te caracteriza, e ensina-me tuas leis. Teu servo sou. Dá-me, pois, inteligência para compreender teus testemunhos. É chegado o tempo da intervenção do Eterno, pois eles infringiram tua Torá. Amo, por isso, teus mandamentos, e os valorizo acima do ouro mais puro. E afirmo a retidão de todos os teus preceitos, e abomino todas as trilhas da falsidade. Admiráveis são teus preceitos, e por isso os guarda minha alma com integridade. A exposição de tuas palavras ilumina os caminhos, e traz inteligência até os mais ingênuos.
Abri minha boca para aspirá-las, porque por elas anseio. Volta-te para mim e tem piedade de mim, como fazes com os que amam teu nome. Conduz meus passos por tua vereda, para que de mim não se apodere iniquidade alguma. Livra-me da opressão dos homens e me dedicarei a cumprir teus preceitos. Faz sobre teu servo resplandecer teu rosto e ensina-me teus estatutos. Derrama meus olhos torrentes de lágrimas, por saber que há homens que não guardam tua Torá. Ó Eterno, tu és justo e fidedigno são teus julgamentos. Plenos de retidão e fidelidade são os mandamentos que ordenaste. Meu zelo por eles me faz sentir revolta contra meus opressores, por ter ignorado tuas palavras, pois elas são tão puras e o teu servo as ama. Mesmo sendo jovem e olhado com desprezo, jamais esqueci tua Torá. Eterna é tua justiça e constantes e verdadeiros teus estatutos. Angústia e aflição me acometeram, mas teus mandamentos me confortaram. Eterna é a justiça de tuas prescrições. Faz-me compreendê-las para que proporcionem vida. Do fundo do meu coração por ti clamei. Responde-me, ó Eterno, para que eu consiga aguardar teus estatutos. Invoquei teu nome. Salva-me para que teus mandamentos eu cumpra. Levantei-me antes de amanhecer para implorar a ti, ansiando por tua palavra. Meus olhos se anteciparam às vigílias da noite, para que, sobre teu mandamento, eu pudesse meditar. Escuta minha voz conforme a tua bondade. Preserva minha vida segundo o teu julgamento. Perseguidores, tramando intrigas de mim, se aproximam. Distanciados estão de tua lei. Tu, porém, estás perto de mim, e verdadeiros e justos são todos os teus mandamentos. De há muito sei que estabeleceste tuas prescrições, para durarem pela eternidade afora. Vê minha aflição e liberta-me, pois tua Torá não esqueci. Pleiteia minha causa e traze minha redenção. Preserva minha vida conforme tua palavra. Longe dos ímpios está a salvação, porque teus estatutos não buscam cumprir. Muitas são tuas mercês, ó Eterno. Guarda minha vida segundo teus julgamentos. Embora muitos fossem meus opressores e perseguidores, não me desviei de teus mandamentos. Enfrentei os traidores que encontrei em meu caminho, porque a tua palavra não observavam. Vê como amo teus preceitos, ó Eterno, e mantém minha vida conforme tua misericórdia. Verdadeira é tua palavra e eternos teus juízos. Sem motivo me perseguiram príncipes, mas meu coração temeu somente afastar-se de tua palavra. Com ela me alegro como aquele que acha um tesouro. Rejeito e abomino a falsidade e amo imensamente tua Torá. 7 vezes ao dia te dirijo o meu louvor pela retidão de teus julgamentos. Completa é a paz dos que amam tua Torá, e não há para eles obstáculos intransponível. Espero por tua salvação, ó Eterno, e teus mandamentos tenho cumprido. Guarda minha alma teus mandamentos e lhes dedica muito amor. Tenho observado tuas ordens e teus testemunhos, pois perante ti trilho meus caminhos. Que te alcance a melodia de minha prece, ó Eterno. Concede-me compreensão conforme a tua palavra. Que chegue a ti minha súplica. Resgata-me conforme tua promessa. De meus lábios transbordarão louvores, quando me ensinares teus estatutos. Minha língua proclamará teu pronunciamento, pois justos são todos os teus preceitos. Que por tê-los escolhido, esteja pronto tua mão para me amparar. Anseio por tua salvação, ó Eterno, e em tua Torá está todo o meu prazer. Que viva a minha alma para louvar-te, e que me deem assistência aos teus juízos. Como uma ovelha perdida estive desgarrado. Busca teu servo, ó Eterno, porque teus mandamentos jamais esqueci. Estamos na página 79 e agora nós vamos para o Salmo de número
120. Ok? Baruch Hashem. Pelo jeito o som tá bom, que ninguém tá reclamando do som. Tá tudo certo. Salmo 120. Um cântico de ascensão. Em minha angústia clamei ao Eterno e ele me atendeu. Livra minha alma, ó Eterno, de lábios mentirosos e línguas enganadoras. O que ganharás e o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Calúnias são como as flechas aguçadas dos guerreiros, que transportam brasas vivas. Ai de mim, que tive que peregrinar em Meshech e habitar nas tendas de Quedar. Minha alma, por bastante tempo, teve que morar entre os que odeiam a paz. Não quero a guerra, mas quando lhes falo de paz, eles preferem a guerra. Salmo 121, um cântico de ascensão. Ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio? Meu socorro vem do Eterno, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é tua proteção, como uma sombra te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerá de noite sob o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal. Ele preserva a tua alma. Estarás sob sua proteção, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Salmo 122, um cântico de ascensão de David. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno? Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam, como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de David. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Salmo 123, um cântico de ascensão. Eleva os meus olhos a ti que nos céus habitas, assim como se fixam os olhos dos servos na mão de seus senhores, e os da serva nas de sua senhora. Volte-se nossos olhos para o Eterno, nosso Deus, e nele permanecerão fixos até que de nós se compadeça. Compadece-te de nós, ó Eterno, compadece-nos tua compaixão, pois estamos exaustos de suportar tanto opróbrio. Nossa alma está saturada de sofrer escárnio dos faltosos e desprezo dos soberbos. Aqui nós encerramos a sequência dos Salmos até o Salmo 123. E na página 81 nós temos aí o Salmo 97, né? Ele é recitado em voz baixa, então nós vamos diminuir o volume das nossas vozes, né? Quase que um sussurro, nós estaremos recitando o Salmo 97, que assim declara. Reina o Eterno, e por isso regozije-se a terra, e alegram-se as incontáveis ilhas. Ele está envolvido por densas e escuras nuvens, e justiça e direito formam a base do seu trono. Fogo precede, abrasa os inimigos à sua volta. Seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra os vê e estremece. Como cera se derrete os montes ante o Eterno, o Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, e todos os povos veem sua glória. Humilhados ficam todos os que veneram ídolos, e deles se vangloriam. Diante dele se prostram todos os que veneram ídolos, e deles se vangloriam. Diante dele se prostram todos os poderosos, Sião ouve e se alegra, e rejubilam-se as filhas de Judá ante teus juízos, ó Eterno. Porque tu, ó Eterno, és supremo sobre toda a terra, elevado acima de todos os poderosos. Vós que amais ao Eterno, repudiai o mal. Ele preserva as almas de seus fiéis e os salva das mãos dos malévolos. Luz eterna foi semeada para os justos e alegria para os de coração puro. Alegrai-vos no Eterno todos os justos e rendei louvores à menção de seu santo nome. Agora nós vamos para a página
82, né? Vamos aí nos preparar para o Kol Nidre, né? Que é todos os votos. Antes disso, nós temos aqui, né, falando já no normal da voz, né, na voz alta, né? Or zarua latsadik ul ishre levi shmicha shmichu tzadikim be'adonai ve'rodu lezecher kodeshou. Ou seja, luz é semeada para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, e exaltai seu santo nome. Os que podem ficar em pé, vamos ficar em pé. Então, na página 82, nós vamos fazer o Kol Nidre, seguindo aqui, nós vamos fazer 3 vezes, ok? Então, vamos juntos. Todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas, as interdições, os empenhos e os compromissos que a nós mesmos impusermos, seja por voto solene, juramento, anátema ou auto-proibição, a partir deste Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que vem a nós em paz. Todos eles são declarados sem valor e considerados completamente nulos, não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos, e nossos juramentos não são juramentos. Todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas, as interdições, os empenhos e os compromissos que a nós mesmos impusermos, seja por voto solene, juramento, anátema ou autoproibição, a partir deste Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que vem a nós em paz. Todos eles são declarados sem valor e considerados completamente nulos, não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nosso compromisso não são compromissos, e nossos juramentos não são juramentos. Venizlar também fazemos 3 vezes, ok? Uma vez. Hã? 3 vezes ficou livre. Foi 2 vezes só? Então vamos à terceira vez com Nidre. Todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas, as interdições, os empenhos, os compromissos que a nós mesmos impusermos, seja por voto solene, juramento, anátema ou autoproibição, a partir deste Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que vem a nós em paz. Todos eles são declarados sem valor e considerados completamente nulos, não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos, e nossos juramentos não são juramentos. Venizlar, 3 vezes. E perdoar-se-á a toda a congregação dos filhos de Israel e a todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. E perdoar-se-á a toda a congregação dos filhos de Israel e todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. E perdoar-se-á a toda a congregação dos filhos de Israel e todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. Baruch, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época. Amém. Amém. Virando a página, nós temos aí Shir Hamalot e Baruch, né? Então, aí fala, podeis sentar. Então, Shir, Cântico das Ascensões. Abençoe Adonai todos os servos de Adonai que se erguem na casa de Adonai à noite. Ergam suas mãos em santidade e abençoe Adonai. Que Adonai, Criador dos céus e da terra, te abençoe de Sião. De dia Adonai ordena sua bondade, e à noite seu cântico está comigo. Uma prece ao Deus da minha vida. A salvação dos justos é de Adonai. Ele é a sua força em momentos de aflição. Adonai os ajuda e os liberta dos perversos e os salva, pois eles, os justos,
depositaram nele sua confiança. Baruch, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que com sua palavra faz com que as tardes escureçam, com sabedoria abre as portas do céu, com discernimento altera os períodos do dia, varia os tempos e ordena as estrelas em suas posições no céu, conforme sua vontade. Ele cria o dia e a noite, envolve a luz perante a escuridão e a escuridão perante a luz. Faz com que transcorra o dia e traz a noite, e separa entre o dia e a noite. Adonai das hostes é seu nome. Bendito és tu, Adonai, que faz com que as tardes escureçam. Vamos agora, em pé, quem pode ficar, para fazermos o Shema, ok? O Shema, você coloca a mão, fecha os olhos, coloca a mão direita na frente dos olhos e você vai dizer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E aí você vai virar à direita, com os olhos fechados, a mão à frente, à direita, à esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Aí em seguida vai fazer a frase Baruch Shem Kevod Moaruto Leolam Vaed, ok? É um costume Rabat, que nós estamos aí com a devida autorização do nosso Rav, disseminando no meio Benei Noach, para que se torne um padrão Rabat no nosso meio, a questão do Shema dentro desta forma, tá bom? Amém. Então vamos lá, fecha os olhos, mão à frente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Moaruto Leolam Vaed. Ve'ahavita et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha ve'hayu hadevarim haele asher anochi metzavecha hayom al levavecha ve'shinantam levanecha ve'dibarta bam be'shivitecha beveitecha uveler techa vaderech uveshor becha uvekumecha ukishartan leot al yadecha Ve'hayu letotafot ben einecha, tavitam al mezuzot beitecha uvishiarecha. Ve'haya im shamot shmeu el mitzvotain, asher anohi mitzave etichem hayom, le'arava et Adonai Elohechem, uleovido bechol levavechem uvechol nafishechem, ve'natat metad atzechem beito yoreu markosh, Ve'asafta de ganecha, ve'tiroshecha, ve'itzarecha. Ve'natati esev besadecha, liverentecha, ve'achalta, ve'savata. Ishameru lachem pen ifite levavichem, ve'sartem va'avadetem Elohim, acherim, ve'ishtaravtem lachem. Ve'echara av Adonai bachem, ve'atzar et hashamayim, ve'lo yematar. Ve'hadama lotitem et evula va'avadetem me'era me'ar haaretz atová asher Adonai notelachem ve'samtem et devara ele alevavichem ve'ar nafishechem ukishartem otan leot al yedechem ve'rayu letotafot ben enechem ve'limaditem otan et benechem ledaber bam beshivitecha beveitecha Oveler techa vaderech, oveshor becha, ovekumecha. Oritavitam, al mezuzot beitecha, ovishiarecha. Leman, eriboi mechem, vimei venechem. Al hadama asher nishba Adonai la avotechem. Latet lahem kimei hashamayim, al haaretz. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Dabel el bnei Israel ve'amarta. Alechem ve'asulahem tzitzit, al-kamfei v'gidechem ledorotam, ve'natenu ad tzitzit, hakanaf petir techelet, ve'chayal lachem le-tzitzit, uritem oto uzechartem et kol mitzvot, Adonai v'asitem otam, ve'lo taturu acharei levavichem, v'acharei enechem, asher atem zonim achareichem. Leman tzikeru va'asitem et kol mitzvotai, v'hitem kedoshim le'elohechem,
Ani Adonai Elohechem, Asher Otseid Etchem, Me'eretz Mitzrayim, Niriot Lachem Lelohim. Ani Adonai Elohechem, Ani Adonai Elohechem, Emetim. Baruch Hashem. E também no final do Shema, essa última frase aqui, Ani Adonai Elohechem, né, repete 2 vezes, ok? Rashi Kivenu, página 85, Rashi Kivenu. Permita-nos deitar em paz, nosso Pai, levanta-nos, nosso Rei, para uma boa vida e para a paz. Melhora-nos com teu bom conselho, ajuda-nos rapidamente pelo teu nome, e estende sobre nós o amparo da tua paz. Bendito és tu, Adonai, que estende o amparo da paz sobre nós, e sobre todo o povo Israel, e sobre Jerusalém. Na página 86 até a página 94, nós temos a Amidá para os Benei Noach, né? Então a Amidá, quem pode, né, faz em pé, praticamente quase com uma posição de sentido, né, para fazer a Amidá, ok? Então a Amidá são preces mais silenciosas, ok? Então nós vamos aqui, né, sussurrando as preces para que a gente possa aí praticamente terminarmos juntos a Amidá, ok? Então vamos lá. Recorda-nos para a vida, Rei que deseja a vida. Escreve-nos no livro da vida, por ti, Deus da vida. Quem é como tu, Pai misericordioso, que com piedade recorda suas criaturas para a vida? Tu és confiável para ressuscitar os mortos. Bendito és tu, Adonai, que ressuscita os mortos. Tu és santo e teu nome é santo. E seres santos te louvam diariamente por toda a eternidade. Através de todas as gerações, proclame o reinado de Deus, pois somente Ele é exaltado e santo. E assim o teu nome, Adonai nosso Deus, será santificado sobre Israel, teu povo, sobre Jerusalém, tua cidade, sobre Sião, a morada da tua glória, sobre o reinado da casa de Davi, teu ungido, e sobre tua morada e teu santuário. E assim, Adonai nosso Deus, impõe medo a ti sobre tudo que tu fizeste, e temor a ti sobre tudo que tu criaste. E então todas as obras te reverenciarão, todos os seres criados se prostrarão diante de ti, e todos eles formarão uma única união para cumprir tua vontade, com o coração perfeito. Pois sabemos, Adonai nosso Deus, que o domínio é teu, a força está em tua mão esquerda, o poder em tua destra, e teu nome é reverenciado sobre tudo que tu criaste. E assim, Adonai nosso Deus, concede honra a teu povo, glória àqueles que te temem, boa esperança àqueles que te buscam, palavras de confiança àqueles que anseiam por ti, júbilo à tua terra, alegria à tua cidade, florescimento de força de Davi, de teu servo, o estabelecimento de luz ao filho de Ishai, teu ungido, rapidamente em nossos dias. E então os justos verão e se alegrarão, os retos se regozijarão, e os piedosos exultarão com cânticos. A injustiça fechará sua boca, e toda iniquidade desaparecerá em fumaça, quando tu removeres da terra o domínio do mal. Adonai nosso Deus, tu és aquele que reinará, único sobre todas as tuas obras. No monte de Sião, a morada de tua glória, em Jerusalém, tua cidade santa, como está escrito em tuas sagradas escrituras. Reina Adonai para sempre, teu Deus de Sião. Através de todas as gerações, louvem a Deus. Santo és tu, temível é teu nome, e fora de ti não há Deus, como está escrito. Adonai das hostes é exaltado em justiça, e o Santo Deus é santificado em retidão. Nosso Deus e Deus de nossos pais, que nossas preces cheguem adiante de ti, e não sejas desatento às nossas súplicas, pois não somos tão atrevidos e obstinados para declarar perante ti, Adonai nosso Deus, que somos retos e não pecamos. A partir desse momento aqui, as preces de Achâmeno, né, bate levemente, fecha a mão e bate levemente no peito, né, que aqui nós estamos confessando realmente pecados, ok? Então, Achâmeno,
transgredimos, agimos perfidamente, roubamos, difamamos, agimos perversa e maldosamente, pecamos premeditadamente, cometemos violência, fazemos falsas acusações, demos maus conselhos, mentimos, zombamos, nos rebelamos, provocamos, fomos desobedientes, cometemos iniquidade, transgredimos propositadamente, oprimimos, fomos obstinados. Nós cometemos o mal, agimos perniciosamente, agimos abominavelmente, nos perdemos e fizemos outros perderem. Nós nos desviamos de teus bons preceitos e não nos beneficiamos com isso. Realmente, tu és justo em tudo que veio sobre nós, pois tu agiste em verdade e somos nós que agimos perversamente. O que diremos a ti que moras no alto? O que relataremos a ti que habitas em céu? Sem dúvida, tu conheces todas as coisas ocultas e reveladas. Tu sabes os segredos nunca revelados do mundo e todos os segredos de cada ser vivo. Tu verifica todas as câmaras do estômago e examina os rins e o coração. Não há nada escondido de ti e não há nada oculto diante dos seus olhos. E então que seja a sua vontade, Adonai nosso Deus, que tu nos limpe de todos os nossos pecados não intencionais e que tu nos desculpe por todos os nossos pecados intencionais e que tu nos perdoe por todos os nossos pecados de rebeldia. A partir daqui da frente, al-tarshirete, né? Al-ret, melhor dizendo, né? Mesma coisa, punho fechado e bate levemente no peito, ok? Sobre o pecado que pecamos diante de ti acidentalmente e com vontade. Sobre o pecado que pecamos diante de ti com endurecimento do coração. Sobre o pecado que pecamos diante de ti sem conhecimento, sobre o pecado que pecamos diante de ti através das expressões dos nossos lábios, sobre o pecado que pecamos diante de ti em público e secretamente, sobre o pecado que pecamos diante de ti através de moralidades sexuais, sobre o pecado que pecamos diante de ti por utilizar de forma imprópria a fala, sobre o pecado que pecamos diante de ti com conhecimento e com enganação, sobre o pecado que pecamos diante de ti através dos pensamentos do coração, sobre o pecado que pecamos diante de ti através de injustiça com o próximo, sobre o pecado que pecamos diante de ti através da confissão não sincera, sobre o pecado que pecamos diante de ti promovendo misturas que geram promiscuidade, sobre o pecado que pecamos diante de ti, intencionalmente e sem intenção, sobre o pecado que pecamos diante de ti, por desprezar nossos pais e professores, sobre o pecado que pecamos diante de ti, com o uso da força, sobre o pecado que pecamos diante de ti, por profanar o nome de Deus, sobre o pecado que pecamos diante de ti, através de bobagens da boca, sobre o pecado que pecamos diante de ti pela impureza dos nossos lábios, sobre o pecado que pecamos diante de ti com o nosso mau instinto, e sobre o pecado que pecamos diante de ti com conhecimento e sem conhecimento. Por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de ti ao receber ou dar suborno, sobre o pecado que pecamos diante de ti por negar ou por quebrarmos promessas, sobre o pecado que pecamos diante de ti por falarmos maledicência, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por caçoar, sobre o pecado que pecamos diante de ti nas relações comerciais, sobre o pecado que pecamos diante de ti por pecar através da comida e da bebida, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por nos comportarmos de forma orgulhosa, sobre o pecado que pecamos diante de ti por olharmos coisas proibidas, sobre o pecado que pecamos diante de ti pela fala dos nossos lábios, e sobre o pecado que pecamos diante de ti com o olhar que demonstra orgulho, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por descaramento. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie.
sobre o pecado que pecamos diante de ti, por tirar seu jugo de nossas costas, e sobre o pecado que pecamos diante de ti em assuntos judiciais, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por enganarmos os outros, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por sermos mesquinhos, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por sermos levianos e irresponsáveis, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por sermos teimosos, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por corrermos para cometer pecados, e sobre o pecado que pecamos diante de ti por fofocarmos, mesmo se for verdade, sobre o pecado que pecamos diante de ti por jurarmos em vão, e sobre o pecado que pecamos diante de ti pelo ódio gratuito, sobre o pecado que pecamos diante de ti ao estender a mão, sobre o pecado que pecamos diante de ti pela confusão do coração. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Página 92, e ali. Que nossas súplicas se elevem ao anoitecer, nossos rogos cheguem a ti pela manhã, e nossa prece seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa voz se eleve ao anoitecer, nossa integridade chegue diante de ti pela manhã, e nossa prece pela redenção, pela favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa aflição se eleve ao anoitecer, nosso perdão surja pela manhã, e nosso clamor seja favoravelmente aceito até o anoitecer. Que o mérito da nossa confiança se eleve ao anoitecer, chegue diante dele por sua consideração pela manhã, e nossa petição de expiação seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa salvação se eleve ao anoitecer, nossa pureza chegue diante de ti pela manhã, e nossa súplica seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa lembrança se eleve ao anoitecer, nossa congregar chegue diante de ti pela manhã, e nossa glorificação de Deus seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nosso golpear nos portões do arrependimento e da oração se eleve ao anoitecer. Nosso júbilo chegue diante de ti pela manhã, e nosso perdão seja favoravelmente aceito para nós até o anoitecer. Que nosso clamor se eleve ao anoitecer, chegue diante de ti pela manhã, e seja favoravelmente aceito para nós até o anoitecer. Página 93, nós estamos ainda dentro da amidala, ok? Então, a nossa prece mais no sussurro. Darqueja. E é teu modo, nosso Deus, ser tolerante com os malvados e com os bons. Este é o teu louvor. Nosso Deus, age por ti mesmo, não por nós. Vê como estamos diante de ti, pobres e vazios de boas ações. Realmente é certo que a má inclinação impera sobre nós. A ti depende justificar-nos, tu abundantemente em retidão. Portanto, pois, responde-nos e perdoe. Abomina o caluniador e desqualifica a sua tagarelice. Amado que ruge em silêncio, em voz alta, que sua palavra ressoe e perdoe. Silencie o acusador e que o defensor tome seu lugar. Que Adonai seja seu apoio para que ele possa declarar: eu perdoei. Que o mérito de Abraão irrompa em favor de Israel a rosa, erradica o pecado e eleva uma voz poderosa desde o céu. Eu perdoei. Benevolente e perdoador, desculpa e perdoa a iniquidade. Deus, escuda e responde desde os céus. Eu perdoei. Fecha a ferida e oculta a minha iniquidade nas profundezas. É teu louvor dizer por mim a palavra: eu perdoei. Apaga as transgressões, bem como o mal dos filhos do pacto. Exerce tua bondade, realmente é tua glória declarar aos remanescentes de Israel: eu perdoei. Escuta a minha prece e encontra favor também a minha súplica, sussurrado, que tu que perdoas a iniquidade, fazei por ti, e diz: eu perdoei.
Considera nossa humilhação e tenha em conta no lugar da nossa iniquidade. Erradica o pecado e informa aqueles que confiam em Ti. Eu perdoei. Escuta minha voz e observa as lágrimas do meu olho. Advoga em favor de minha causa. Atende minhas palavras e responde-me. Eu perdoei. Limpa a mácula de nosso pecado tão rapidamente como uma nuvem passageira. Como foi dito, apaga a transgressão para o povo ajudado por Ti. E diz, eu perdoei. Ose Shalom Biromave, Ruiase Shalom Aleinu, Vealco Israel Veimiru. Amém. Que aquele que faz a paz nos céus fará a paz sobre nós e sobre Israel. Agora, na página 94, nós vamos fazer a recitação, né? Poder sentar. Nós vamos fazer a recitação do Salmo 24, né? Um salmo de David. Segundo os nossos mestres, né? Aqueles que recitam o Salmo 24, né? Não lhe há de faltar sustento, ok? Por isso, vamos em frente. Salmo de David. De Adonai é a terra e tudo que nela está contido, o mundo e os que nele habitam. Pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a preparou. Quem subirá ao monte de Adonai e quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro. Que não jurou em meu nome em vão e não jurou falsamente. Receberá a bênção de Adonai, uma de Sedacá do Deus de sua salvação. Então é a geração dos que a ele procuram, dos que buscam tua face, ó Deus de Iago. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-os, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Adonai forte e poderoso, Adonai poderoso na guerra. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-os, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Adonai dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Né? Agora nós vamos para a página 95, né? E 96, que é a prece final do Arvit, que é a prece do Aleinu, ok? Quem puder ficar em pé, vamos fazer o Aleinu em pé. Antes de fazermos o Aleinu, o Salmo 86, verso 11 diz assim: ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. A sabedoria dos nossos mestres, dos nossos pais, em Avot 3:21, diz: se não há temor de Deus, não há sabedoria. Então que nós possamos de fato, né, vivenciar esse Salmo 86, verso 11. Aleinu. É nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda existência. Por ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra. Por ele não ter determinado nossa porção com a deles, nem nosso quinhão como aquele das suas multidões. Porque eles se prostram à futilidade e à nulidade, mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo Rei dos Reis, o Santo bendito seja, que expande os céus e estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima e cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é nosso Deus, não há nenhum outro. Em verdade, ele é nosso Rei, nada há além dele. Como está escrito em sua Torá, saiba, pois, esse dia e leve ao teu coração que Adonai é Deus, nos céus acima e sobre a terra abaixo, não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a ti, Adonai, nosso Deus. Vem em breve o esplendor do teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos. Para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o teu nome, dirigindo a ti todos os ímpios da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de ti deve ajoelhar-se todo joelho, e toda língua deve jurar por teu nome.
perante ti, Adonai, nosso Deus, eles curvar-se-ão e prostrar-se-ão, e darão honra à glória do teu nome. E todos assumirão sobre si o jugo do teu reinado, que em breve tu reines sobre eles para todo sempre. Pois a realeza é tua, e por toda a eternidade tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá. Adonai reinará para sempre, e está dito, Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia Adonai será um, e o seu nome um. Yehi Adoneinu Moreinu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaid. E assim, amados, nós completamos o nosso primeiro serviço de Yom Kippur, o serviço de Arvit. Amanhã às 8 horas da manhã estaremos aí juntos para o segundo e o terceiro serviço, Shacharit Musaf, na continuidade de Yom Kippur. Shalom, shalom, até lá.